Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva ao campo de prisioneiros P.O. Box 1142, nos Estados Unidos. O campo de prisioneiros P.O. Box 1142 foi uma instalação secreta americana localizada no interior dos Estados Unidos, para onde prisioneiros alemães com segredos importantes durante a Segunda Guerra ou mesmo para a Guerra Fria foram levados após serem capturados. Esta história ficou escondida durante muito tempo, mas agora na Netflix é possível assistir a um documentário chamado Camp Confidential P.O. Box 1142, que tem como tema estes prisioneiros alemães e seus guardas judeus em pleno território americano. Mas tudo isso começa com a ação dos chamados Rich Boys. Essa história começa com a formação de uma unidade especial com descendentes alemães e austríacos a serviço dos Estados Unidos, os chamados Rich Boys, que eram oficiais do Serviço de Inteligência Militar. Eles foram treinados no Camp Ritchie, daí o nome da unidade, que se localizava no condado de Washington. Muitos deles eram imigrantes de língua alemã que vieram para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. A maioria judeus, fugindo da perseguição nazista. Eles foram usados principalmente para interrogatório de prisioneiros nas linhas de frente e também ações de contra-inteligência na Europa, por causa de seu conhecimento da língua e da cultura alemã. Os Rich Boys também desempenharam um papel importante nos julgamentos de Nuremberg, atuando como promotores ou como tradutores. Foi surpresa para muitos destes voluntários soldados judeus que queriam combater o nazismo quando receberam a missão secreta de irem guardar os prisioneiros no campo 1142. Alguns destes voluntários judeus acabaram em uma situação muito estranha, ao serem designados para uma instalação secreta de inteligência militar americana que operou durante a Segunda Guerra Mundial. O Serviço de Inteligência Militar americano tinha duas alas especiais, conhecidas como MSX e MISY. A atividade principal do MSY era vigiar e, se possível, arrancar dos prisioneiros de guerra alemães informações importantes. Eles eram conhecidos pelo seu codinome, o endereço postal para onde os prisioneiros foram levados, em um campo especial chamado P.O. Box 1142, ou em inglês P.O. Box 1142. Prisioneiros notáveis estavam alojados nesta instalação, e entre eles se encontrava o cientista de foguetes Wernher von Braun, o mestre espião Reinhard Gehlen e Heinz Schlick, o inventor da detecção por raios infravermelhos. Também ali estava o comandante de submarinos alemão Werner Henke, que teve um destino trágico. Essa divisão de inteligência no campo de prisioneiros Caixa Postal 1142 obteve informações valiosas sobre as ações de guerra alemães e suas armas secretas. O campo violou a Convenção de Genebra porque a Cruz Vermelha não foi notificada da localização dos prisioneiros, mas, de acordo com os guardas sobreviventes, nunca foi usado tortura em suas atividades. Esse trabalho, feito no Fort Hunt, que era onde se localizava o P.O. Box 1142, contribuiu para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Também levou a avanços na tecnologia científica e inteligência militar que influenciaram diretamente durante o período da Guerra Fria. Em 1946, os quartéis da P.O. Box 1142 foram demolidos, mas a sua existência só foi revelada ao público no início dos anos 2000, quando o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos descobriu partes da história do forte. Em outubro de 2007, um grupo de ex-funcionários de inteligência que atuaram no campo se reuniu pela primeira vez desde o fim da guerra.
e um mastro e uma placa reconhecendo suas contribuições foram instalados no local original onde se localizava a caixa postal 1142. Este campo foi uma das várias instalações secretas de internação encomendadas pelo governo americano com o objetivo de explorar os cientistas alemães recrutados durante a Operação Paperclip, que foi a ação de captura destes cientistas na Europa no período final da Segunda Guerra Mundial. Para evitar que cientistas especializados em foguetes e outras tecnologias sensíveis caíssem nas mãos dos comunistas, os Estados Unidos criaram uma companhia especial de agentes que caçavam esses cientistas por toda a Europa. A agência teve um foco específico nestes cientistas, principalmente os que trabalhavam no programa de foguetes V2 de Hitler, chefiados por Werner von Braun, que foi o prisioneiro mais ilustre da P.O. Box 1142. Entre 1942 e 1946, os interrogadores militares do campo interrogaram mais de 3.400 prisioneiros, dos quais mais de 500 eram cientistas que vieram para os Estados Unidos capturados na Operação Paperclip. Durante essas entrevistas, foram descobertas informações significativas sobre os avanços alemães em foguetes, tecnologia de jatos, sistemas de armas e torpedos acústicos. Os Estados Unidos foram capazes de obter essas informações e, a partir daí, desenvolver contramedidas eficazes, como, por exemplo, no caso do torpedo acústico. Os agentes interrogadores disseram que não usaram tortura física, mas usaram truques psicológicos, como ameaçar entregar os prisioneiros aos soviéticos. E uma história incrível como essa seria melhor contada se fosse através de um documentário que mistura animação com cenas reais e depoimentos de quem serviu no campo 1142. O resultado disso tudo é um belíssimo programa para você assistir na Netflix. O filme Camp Confidential, America's Secret Nazis, ou seja, Campo Confidencial, o segredo americano dos nazistas, é um curta documental com animação que se concentra na história de um campo de prisioneiros de guerra secreta que foi escondida por mais de 5 décadas. No meio da Segunda Guerra Mundial, um grupo de jovens refugiados judeus é designado para guardar um campo secreto de prisioneiros de guerra, perto de Washington. Logo recebe algumas missões até chocantes, pois são encarregados de vigiar, bajular e escoltar prisioneiros alemães. Uma missão que questionaria seus valores morais, expondo um segredo obscuro do passado da América. Este documentário semi-animado da Netflix revela a história secreta destes judeus que vigiavam prisioneiros de guerra alemães em solo americano. O filme tem 35 minutos e foi pré-indicado ao Oscar de 2022. No filme, somos apresentados a 2 dos guardas judeus que vigiavam os nazistas em solo americano. O depoimento deles é riquíssimo e torna a história realmente interessante. Todos os guardas juraram segredo quando a missão terminou, depois que o campo foi demolido, e os documentos todos queimados. Mas a história deles não é exatamente obscura. Não faltaram livros e filmes sobre os Hit Boys, esses refugiados judeus da Europa que usaram suas valiosas habilidades linguísticas para interrogar prisioneiros de guerra nazistas e obterem informações. Os produtores do filme conduzem entrevistas com os 2 únicos sobreviventes e outras entrevistas de um projeto de história oral do Serviço Nacional de Parques nos revela mais da história. Os diretores encontraram uma maneira nova e dinâmica de contar a história, ilustrando estas entrevistas com cenas animadas do próprio acampamento, adicionando um senso de drama e intriga à história. Eles nos colocam no acampamento com esses alemães e expressam a estranha posição de poder dos guardas judeus sobre os seus inimigos, deixando-nos sentir a perplexidade e a raiva com relação aos prisioneiros nazistas. Filmes e documentários animados nos contam histórias importantes. Vamos lembrar aqui do filme israelense de 2008, A Valsa com Bashir, que mistura entrevistas da vida real
com desenho animado. Além desse, recentemente na Netflix, também tivemos a série The Liberator, muito boa série sobre as ações de uma companhia americana na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Campo Confidencial, P.O. Box 1142, adota uma tática semelhante, retratando seus personagens na vida real e constrói uma tensão quando eles têm que encarar seus prisioneiros nazistas. Em muitos casos, eles concordam com as exigências de seus superiores, afinal estão cumprindo ordens, e para isso os nazistas são mimados na esperança de extrair informações deles. Alguns dos soldados são obrigados a levar os nazistas ao cinema e até comprar roupas íntimas para suas esposas. Mas há também momentos sombrios, como por exemplo na cena em que um nazista é trancado em uma van e os soldados o fazem acreditar que seria morto com gás, numa técnica que os próprios nazistas usavam contra os judeus durante a Segunda Guerra. Mesmo com uma duração curta, o filme faz uma denúncia moral clara, interrogando a relativa facilidade com que os Estados Unidos ignoraram os crimes de guerra de seus prisioneiros, especialmente quando começou a Guerra Fria. E Von Braun se tornou um herói nacional. Uma história única e um filme muito interessante. Vale a pena. Rocket scientists who were essential to the Nazi war effort now becoming essential to our war effort. Mas a pressão psicológica a qual os prisioneiros alemães eram submetidos teve um desfecho fatal em um caso, do comandante de submarino alemão Werner Henke. Werner Henke foi um comandante de submarinos alemães, os famosos U-Boot, que esteve prisioneiro no campo P.O. Box 1142. Mas com a ameaça de que, se não revelasse segredos relativos à arma submarina, ele seria transferido para o Canadá, aonde poderia receber uma sentença de morte, pois era acusado de ter metralhado sobreviventes de um naufrágio aliado em pleno oceano. E esta ação da qual era acusado poderia levá-lo a uma sentença de morte. Após então ser ameaçado de ser entregue aos britânicos, Werner Henke, desesperado, pulou a primeira linha de cercas do campo 1142 e, apesar dos gritos dos guardas, começou a escalar a segunda linha de cerca, quando então foi alvejado mortalmente pelos guardas do campo. Henke foi postumamente promovido a capitão e está enterrado no Depot Cemetery em Fort George, no Maryland, junto com outros 32 prisioneiros de guerra alemães e 3 prisioneiros de guerra italianos. Esta história não é contada no documentário, mas é importante que você saiba que o campo 1142 fez uma vítima fatal. Era isso que eu tinha por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no programa, se inscrever no canal se não está inscrito e deixar o seu comentário. Um abraço a todos e até a próxima. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!